Eu falei, ok, tipo, segui minha vida, continuei no jogo. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar sobre um caso que vocês me pediram muito, o caso envolvendo a Aline Mineiro e seu relacionamento ali com o comediante Léo Lins e também sobre toda essa polêmica que tem se falado sobre edredom, enfim. Porém, antes da gente falar da análise, vale a pena lembrar que se você gosta de estudar linguagem corporal, comunicação, gosta de entender melhor o comportamento não verbal das pessoas ao seu redor, eu te convido a se inscrever aqui no canal Metaforando, a curtir e compartilhar também esse vídeo, tá certo? Sem mais delongas, vamos entender o que é que tá rolando por aí. A influencer conhecida como Aline Mineiro teve o seu nome envolvido em uma grande polêmica. Nos últimos dias, a ex-participante do programa A Fazenda 13, que até então estava num relacionamento com o comediante Léo Lins, teve sua vida virada de cabeça para baixo quando, depois de algumas situações na Fazenda envolvendo ali uma interação dela com o cantor MC Gui, teriam sido percebidas e divulgadas por internautas e por veículos de mídia como associado, comportamento que poderia estar associado à traição. Ela teria feito algo dentro da casa que não estaria de acordo com o relacionamento dela aqui fora da casa com o Léo Lins. Dentre várias perguntas, uma que mais reverberou foi um momento onde a Aline Mineiro está do lado ali do MC Gui, deitada debaixo do edredom, e ela se levanta, passa a mão ali no corpo dele e sai fora, e sai andando. Os internautas disseram que aquilo era uma baita evidência de traição, de que ali já estava tudo errado, e não sei o que, o pessoal começou a criar uma gigante história em cima desse momento, dessa interação, e de outras coisas que aconteceram também ali, outras evidências, supostas evidências que aconteceram na participação dela, e rolou um verdadeiro ataque à imagem da Aline Mineiro, às pessoas envolvidas, e hoje nós vamos falar sobre a entrevista que ela deu, comentando sobre essa situação, sobre o que aconteceu ali debaixo do edredom. Vale a pena lembrar, gente, como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade absoluta, nem juiz de nada, o que eu trago para vocês uma possível perspectiva com base na avaliação da desonestidade, do comportamento não verbal, tá certo? Mas vale a pena lembrar, é apenas uma análise. E essa análise foi feita de forma colaborativa com a perita forense, também FACS Certified Coder, perita facial, Giovanna Menoncello. Então vamos dar uma olhada no vídeo. Nesse primeiro trecho que a gente vai analisar, a Aline narra o começo de sua amizade com MC Gui. Utilizaremos então esse trecho como referência para traçar a sua linha de base. Podemos reparar que a Aline tem um fluxo verbal constante e rápido. Faz uso de muitos gestos ilustradores para demonstrar o que está verbalizando, e esses gestos são amplos, bem abertos e frequentes durante toda a fala dela. Por exemplo, quando ela fala, ele saiu e foi embora. E aí ele começou a se sentir mal na mesa por conta de algumas brincadeiras, eu acho e tal. E ele se levantou e foi embora. Mas você lembra que tipo de coisa eram falaram? Piadinhas, comentários, piadinhas aleatórias. Não era nada sobre ele, mas piadinhas aleatórias entre um e outro comendo pizza, bebendo vinho. E ele simplesmente saiu da mesa, se levantou e foi embora. Só ele. Entendi. Eu falei, pô, o garoto tá sozinho. E aí falei, pô, amigo, o que foi e tal. E ele começou a desabafar comigo. Aí eu comecei a desabafar com ele, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A gente pegou uma amizade, bom dia, e abraçava. Um abraço ali, bom dia, outro abraço. Aí não sei o que, pô, uma brincadeira e tal. Na festa a gente dançava junto, aí o que aconteceu, enfim, todas as situações. Outras vezes dancei com ele na festa. E foram ainda situações. Quando eu vi, já tava naquele... Agora reparem na diferença quando ela começa a falar sobre o ponto em que essa amizade evoluiu para uma proximidade mais excessiva. Dá só uma olhada. Foi. Quando eu comecei com amizade com ele, é que não mostrou em específico. Que momento que foi? Que eu me aproximei muito dele foi numa situação que teve uma dinâmica do vinho, que tava todo mundo... Eles deram vinho pra gente antes de uma situação. E aí ele começou a se sentir mal na mesa por conta de algumas brincadeiras, eu acho e tal. E ele se levantou e foi embora. Mas você lembra que tipo de coisa eram falaram? Piadinhas, comentários, piadinhas aleatórias. Não era nada sobre ele, mas piadinhas aleatórias entre um e outro comendo pizza, bebendo vinho. E ele simplesmente saiu da mesa, se levantou e foi embora. Só ele. Entendi. Eu falei, pô, o garoto tá sozinho. E eu fui atrás dele, eu falei, pô, amigo, o que aconteceu? Por que você tá triste? Ele falou, pô, é isso, é aquilo, babá. Começou a contar várias situações e ele ia pra roça. Eu lembro que o pessoal tava excluindo ele durante 3 dias, ele ficou sozinho, sem falar com ninguém. Eu falei, não posso deixar o menino
sozinho. É tanto que várias pessoas, às vezes, lá que se excluíam, eu ia atrás, porque eu não queria deixar ninguém só. Não foi o primeiro, você E aí foi isso. que eu fui atrás. Não, eu fui atrás até de outras pessoas lá dentro, fui conversar, não deixei sozinho. E aí falei, pô, amigo, o que foi e tal? E ele começou a desabafar comigo. Aí eu comecei a desabafar com ele, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A gente pegou uma amizade, bom dia, e abraçava, um abraço ali, bom dia, outro abraço. Aí não sei o que, pô, uma brincadeira e tal. Na festa a gente dançava junto, aí o que aconteceu, enfim. Nesse trecho já percebemos um fluxo verbal mais lento, pausado e com muitas hesitações, o que pode ser um sinal de ansiedade. Inclusive, quando a gente pausa muito, quando a gente apresenta muita dificuldade paraverbal em continuar falando o que a gente está falando, pode ser um grande sinal também de que estamos refletindo muito e escolhendo cuidadosamente as palavras que vamos utilizar. O que também, num contexto de entrevista, faz total sentido. Quer a pessoa tenha feito algo comprometedor ou não. E foram ainda situações. Quando eu vi, já estava naquele limite da amizade. Amizade pode parecer... Entendi. Sim. No trecho seguinte, o Vilela faz uma pergunta em que percebemos uma nítida mudança no comportamento de Aline. Mas em nenhum momento você sentiu que ele estava dando em cima de você? Não, teve aquela situação que todo mundo já sabe. Logo no início de sua fala, já é possível perceber a elevação no pitch vocal. Sua voz fica bem mais aguda. Não, teve aquela situação. Esse tipo de alteração é bem comum em situações de desonestidade. Basicamente isso ocorre porque quando sentimos medo, que pode ser uma das emoções muito presentes na desonestidade, dentre vários hormônios liberados, como por exemplo o cortisol, a adrenalina, tendem a enrijecer a musculatura. E como as pregas vocais são músculos, é bem comum que elas fiquem mais rígidas e que causem essa certa alteração no volume vocal. Ademais, a voz ficar momentaneamente mais aguda também é algo que já está previsto na pesquisa da tabela vocal do protocolo SCANS como indicadores de incerteza, que podem ocorrer durante momentos de incerteza ou de insegurança. Após responder a pergunta do Vilela de forma negativa, a Aline complementa comentando sobre um dos eventos mais polêmicos envolvendo a sua interação com o MC Gui, qual os dois estavam dançando abraçados e o cantor fica, digamos, animado em dançar com ela. Que eu tô de... Que olha pra baixo, que foi o que repercutiu mais, virou uma piada, virou meme. Aquilo... É tanto que quando eu falei, percebi, eu senti, percebi, e saí. E continuei dançando. Essa resposta da Aline apresenta potenciais momentos de possíveis incongruências. Pois mesmo respondendo ao Vilela que em nenhum momento havia percebido que o MC Gui teria dado em cima dela, essa situação evidencia justamente o contrário. Aqui percebemos uma alteração dos sinais psicofisiológicos de Aline, evidenciada por uma inspirada funda e umedecimento dos lábios. Foi o que repercutiu mais, virou uma piada. Seguidos de uma expressão de medo, caracterizada pelas contrações das AUs 1, 2, 5 e 20. Vemos novamente uma elevação no pitch vocal. A voz dela fica bem mais aguda quando ela fala e continuei dançando. E saí, e continuei dançando. E saí, e continuei dançando. E em seguida uma queda no volume vocal. Ela começa a falar mais baixo do que antes. Continuei dançando, eu tinha já bebido um pouco. A queda no volume vocal pode ser associada à incerteza do que está sendo verbalizado. Basicamente, quando você não está muito preparado, ou não concorda muito com algo, ou tem certas dúvidas sobre aquilo que você está falando, enfim, quando falta plena convicção, é muito comum uma resposta abaixar o volume vocal. É tipo quando você está na escola, a professora pergunta algo que você não sabe e você fala um pouco mais baixo, tipo Pedro Álvares. Foi Pedro Álvares Cabral. Ainda nesses momentos em que ela fala, ok, continuei minha vida, e nem me lembrei muito bem disso, temos novamente uma elevação do tom de voz. Eu falei, ok, segui minha vida, continuei no jogo, e nem me lembrei muito bem disso. Eu falei, ok, segui minha vida, continuei no jogo. E novamente, outra expressão de medo. Esses potenciais sinais incongruentes não necessariamente indicam que ela está mentindo por si. Podem significar uma dúvida interna ou até mesmo uma ausência de convicção completa. Quando a pessoa fica em dúvida, tem um diálogo ali para será que isso realmente rolou? Eu não concordo totalmente, mas enfim, não significa que a pessoa está ipsis literis mentindo, tá certo? Sempre é bom contextualizar. Vamos dar uma olhada nesse trecho aqui. Nesse trecho, ela afirma que não traiu o Léo Lins e fala de maneira direta, sem afastamento verbal, ou seja, eu não traí. Que uma traição não aconteceu, não traiu o Léo. Então, deixar claro isso, não aconteceu em nenhum momento isso. Com a negação de cabeça congruente com o que está sendo verbalizado, o volume, tonalidade vocal estáveis e tudo acontecendo em sincronia. Geralmente, quando uma pessoa está mentindo, alegando que não teria feito algo, ela tende a utilizar uma linguagem de afastamento sem associar a sua pessoa ao ato, como por exemplo, eu não fiz isso que
que estão falando, ou eu não teria uma atitude dessa, tal qual estão comentando. Então a linguagem corporal e verbal da Aline, nesse momento, quando fala que não traiu o Léo Lins, apresenta muita congruência. E congruência geralmente está associada à convicção, certo? A sensação de verdade. Um ponto importante de se destacar é que ela e o Léo Lins tinham um relacionamento aberto. Isso precisa entrar como uma informação contextual, com acordos específicos entre eles. Então o conceito de traição aqui para eles pode ser muito relativo, o que fica evidenciado inclusive pela linguagem corporal da Aline, e que para ela, quando fala, na sensação que ela apresenta pelo que foi analisado aqui, aparentemente não houve traição. Isso seguindo a congruência verbal dela, da linguagem corporal dela. Nesse próximo trecho, a Aline começa então a contar sobre a gigante polêmica dela com o MC Gui debaixo do edredom. Vamos dar uma olhada então. Nesse momento percebemos uma queda no volume vocal. Sim, e mesmo assim não adiantou nada. Uma expressão de tristeza bem sutil, caracterizada pelas AUs 1 mais 17. Aqui percebemos que a Aline volta com seu fluxo verbal padrão da linha de base, mais acelerado e fluido, e com os gestos ilustradores bem marcados. Estão lá, né? Não era? Ambos estavam deitados. Ah, você também estava meio Aí deitado. O Rico estava conversando com a gente, do outro lado. Ou seja, ela está repetindo a linguagem que a gente já tinha visto na forma basal, congruente dela de se expressar. Além disso, os gestos estão bem congruentes com a fala, por conta da sincronia, tudo está acontecendo quase que no mesmo tempo. Ela verbaliza, eu levantei, e inclina o corpo no mesmo momento. Aí ele ficou deitado e eu levantei. Quando fala, eu passei a mão na perna dele, faz uma afirmação com a cabeça. Assim? E eu passei a mão na perna dele. Não tem movimento disso, faz negação com a cabeça. É tanto que não tem, não tem movimentos disso. Além das ilustrações, quando ela fala do carinho na perna. Passei a mão na perna dele. Tá. Tipo, amigo, passei a mão aqui. Tá. E algo interessante de se observar é que a Aline esboça diversas expressões de felicidade genuína, apesar desse comportamento não ser muito comum em pessoas que estão sendo acusadas injustamente de algo, que seria o caso dela. E por que essas expressões de felicidade surgem? Ela tá com Deep in the Light, ela tá sorrindo porque tá enganando? É sempre bom analisar e levar o contexto em conta. Naquele momento, ela e o Vilela estão falando em tom de brincadeira, estão levando a situação toda como uma zoeira, estão, claro que falando de forma séria sobre o assunto, estão tentando dizer o que de fato aconteceu, mas em tom de brincadeira, por isso as expressões de felicidade. Ou seja, a expressão de felicidade por si não tem capacidade de dizer que ela está sendo incongruente. Por fim, a nossa conclusão, conforme observado pela nossa perita forense Giovanna Menoncello, pode ser a seguinte. A análise girou em torno de 3 principais momentos. A Aline contando sobre a amizade com o MC Gui, contando sobre o evento, olha para baixo na festa e sobre o edredom. Sobre o primeiro evento, observamos uma fala fluida, rápida e com poucos gestos. Sobre o segundo momento, observamos um comportamento não verbal com indícios de ansiedade, expressões de medo, elevações do pitch vocal e queda do volume vocal em alguns momentos, com potenciais sinais incongruentes. Sobre o terceiro momento e último, observamos na linguagem não verbal novamente uma fala mais fluida, muitos gestos e expressões de felicidade. Apesar da felicidade não estar comumente associada a eventos de injustiça ou acusações, é necessário levar em conta o contexto em que a Aline está comentando essa situação, que é em tom de brincadeira. Portanto, nesse momento, nesse terceiro momento, temos potenciais sinais de congruência paraverbal. Bom, pessoal, essa foi a nossa conclusão. Eu quero saber o que você achou. Comenta aqui quem que você acha que deve ser analisado, tá certo? Já deixa também o seu gostei, o seu like, se inscreve, curte, compartilha também esse vídeo, beleza? E a gente se vê nas nossas próximas análises. Um grande abraço, também agradecimento para a nossa perita que colaborou com o vídeo, a Giovanna, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!